Salve, salve, quebrada! E aí, da hora? Dario Vasconcelos aqui na voz e esse é o Visão do Corre, um programa exclusivo aqui do Terra que tem o objetivo de entrevistar pessoas que, assim como a gente, também vieram da quebrada. E para me ajudar nesse rolê de contar essas histórias e entender um pouco mais dessas pessoas, eu tenho aqui ao meu lado meu parceiro de corre. Salve Dario, aqui Kaique da Lapola, salve a todos que Uhum. acompanham aí o Visão do Corre. Da hora começar mais um podcast do Visão e da hora receber aqui o nosso parceiro Hélio Augusto, que é um ativista social, morador da Zona Leste, Sim. conhecidíssimo na favela da Ilha, lá no extremo da Zona Leste, Sim. criador do movimento Nome dos Números, que Uhum. atua aí na quebrada, principalmente no combate à violência de Estado Sim. nas periferias contra as pessoas periféricas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, Dario. Obrigado, Kaique. Muito bom estar aqui. Salve quebrada, né? É isso. É o povo querido. Tamo aí junto. E vamos conversar. Eu não sei muito bem. Vamos ver o que vocês querem saber aqui. A gente conversa. Né? Isso aí. Boa. Isso aí. Vamos lá. E vamos começar geolocalizando aí onde você tá. Onde é a favela da Ilha? O que é a favela da Ilha? Onde tá? Como que é lá? Olha, eu vou falar assim, é na zona leste de São Paulo, ali na região de Sapopemba, né? Divisa com o ABC, faço divisa direto, assim, tem o córregozinho do Oratório que faz divisa com Santo André, né? A gente tá ali. Qual que foi o que você perguntou mais? Para localizar e quantas pessoas vivem lá? Como que é o que marca a quebrada lá? Bom, ali tem algumas coisas, né? É uma região periférica, tem a favela ali, eu moro assim, na favela, próxima à favela, não sei dizer muito bem. A minha casa, ela tá num quarteirão que é loteado, mas em volta se cresceu no morro, na margem do córrego, num outro terreno que era público, foi crescendo a favela, o que a gente chama de favela da Ilha, né? Uhum. Que ela integra com outras, assim, com Madalena Baixo, com o Planalto, vai indo rumo ao Elba, e assim, no Planalto, ele vai subindo também pela Frederico e vai subindo, mas a região da favela é um dos espaços, né? O bairro ali da Vila Industrial e do Parque Santa Madalena é uma região periférica que sofre com os problemas que a gente tem em periferia, né? Da questão do abandono, né? De você ter uma zeladoria mais precária, a questão da violência policial, a violência, a gente fala da violência no final do sintoma dela, né? A gente fala da violência na febre, né? A gente não nem sempre vai estudar a coisa da causa. Então, quando você vai ver, assim, tem muitas outras violências para além de um tiro, para além de um tapa, né? A gente vê, às vezes, os espaços que a gente tem de escola. Hoje em dia a gente ainda tem um acesso maior, tem um número de vagas para as pessoas, mas a gente vem discutindo a questão da qualidade. Mas durante muito tempo, quando eu terminei o ensino médio, por exemplo, as opções que a gente tinha de ensino médio eram todas muito longe de casa. Eu acho que não é uma realidade lá do Sapopemba da Ilha, mas da região periférica, né? Você tinha uma dificuldade maior de professores, você tinha uma dificuldade maior de ter o prédio físico mesmo, né? Para você ir estudar, passava da 8ª série para o ensino médio, você tinha que pegar um ônibus e andar quilômetros e quilômetros para conseguir alguma coisa, né? Hoje você tem os prédios mais próximos, mas a gente vem, como eu falei, né, discutindo um pouco da qualidade do acesso, né? E é louco pensar isso, né? E, pô, já vou entrar aqui Sim. de sola nesse assunto, nesse papo. É louco pensar isso, Hélio, que para algumas pessoas a impressão que se tem, e eu posso falar desse lugar de fala porque eu também vim da favela, é que a favela melhorou, né? A impressão que se tem de algumas pessoas, veja bem o que eu tô dizendo, é que a favela melhorou. Mas você tá trazendo um dado aqui de que antes andava-se quilômetros para chegar para estudar o ensino médio, enfim. Sim. Agora o prédio se aproximou do ensino médio, mas aí a gente discute a qualidade, né? Ao que você atribui essa disparidade, né? Porque algumas pessoas acham que melhorou, mas você tá dizendo que não, que a qualidade do ensino ainda é precária. O que você atribui? Vamos por parte, né? Bora. Primeiro ponto. Eu acho que
Eu acho, né? Não, do que eu acompanho, porque eu lido bastante com essa questão da violência. Eu acho que foi uma coisa que abriu o diálogo para dentro da comunidade, não só da ilha, como outras. Mas a gente acompanha outras questões. E nessa questão da educação, por exemplo, você vê assim, a abertura de vagas aqui e acolá. Eu acho que tinha uma necessidade a expressão que se usa é a universalização, né? De você dar o acesso para a escola. E aí, para isso, você precisa do prédio, você precisa de alguns investimentos, você precisa formar profissionais, você não tinha professores naquela quantidade. Houve uma revolução no espaço de educação, sobretudo do ensino superior, de alguns governos para cá, né? Aquela questão do ProUni, você aumentou o número de pessoas estudando, você deu uma abertura para uma nova intelectualidade, coisa que antes não. Antes, quando vocês são um pouco mais novos que eu. Depende. Eu sou de 82. Sou de 85. Então estamos perto. Tamo ali. Quando eu estava terminando o ensino médio, ainda não tinha ProUni. Eu também não. Não tinha ProUni. Eu lembro como que era a conjuntura de quem estava terminando o ensino médio naquela época. Você pensar, aliás, quando você terminava o ensino fundamental, né? Lá, você precisava entrar numa ETEC ou entrar no Senai. Era a sua passagem para uma vida profissional para você conseguir manter uma dignidade. Pode crer. É o que você imaginava. Então você... E o ensino técnico não é o que é hoje. O ensino técnico era junto com o médio. E se você não passou no vestibulinho quando saiu da 8ª série... dificilmente você vai aceitar fazer o primeiro ano novamente para voltar para o técnico, né? Então, se você não passou para o técnico naquela hora, você não... Então, a chance que a gente tinha de acesso ao mercado de trabalho pela via do conhecimento era essa. A gente não tinha... não, tinha a USP, tinha uma outra federal aqui. O número de vagas era muito restrito. Esquece. Aquilo ali era feito para pessoa branca, burguesa, de alta classe. E essa sua infância e adolescência foi lá? Foi lá. E como que era? Em qual parte? Infância, adolescência lá, como que era? Eu comecei morando, né? Eu comecei nascendo um dia, né? Eu morei, assim, a primeira parte da infância, eu morei no Conjunto Teotônio Vilela, que é no próprio Sapopemba também, só que do outro lado da Sapopemba. Era uma Coab, né? Então, a gente tinha os problemas de violência que eu acho que todo mundo teve nos anos 90. Sim. Naquela questão dos anos 90, você via que tinha sempre alguém morrendo. Todo mundo consegue lembrar de algum dia que estava voltando e viu alguém assassinado na rua, ou tem alguém que foi da escola, que brigou por causa de um pipa e morreu. A gente viveu nessa realidade. Mas quando eu estava com uns 14 anos, foi quando a gente mudou para a casa que a gente vive hoje, que também a realidade é muito semelhante com a do Vilela, com a diferença que lá no Vilela a gente ainda tinha um asfalto, tinha um acesso a Coab, Teotônio Vilela ali é um lugar um pouco mais programado. Você tinha o posto de saúde do lado, você tinha as escolas do lado. Lá onde eu moro, o planejamento urbano não era todo igual, tanto que já tinha o desenvolvimento das favelas, os espaços, assim, e a falta de alguns recursos, né? E nesse espaço que eu moro hoje, eu convivi bastante com espaços ou de ONG ou de igreja, né? Porque a mãe da gente... né, colocava a gente para estudar, para fazer isso e aquilo, e se não fosse, tinha aquela chinela e tinha a cinta ali, que continua lá. Continua lá. Sei que não estude, não. Né? Mas assim... Então, tipo, a gente tinha aquele convívio nos espaços da igreja. Na igreja que eu tava tanto lá no Vilela tinha essa linha, mas aqui na Vila Industrial tinha mais. A questão da teologia da libertação, tinha a pastoral da juventude, tinha a pastoral da fé e compromisso social, que aos poucos a gente foi tomando contato também com outros movimentos para além do pastoral, né? Uma intervenção mais no bairro, né? Você tinha a questão do movimento contra a enchente, tinha o pessoal que acompanhava a criança e adolescente. Eu não me aprofundei, assim, forte, assim, na questão, mas a gente acompanhava os debates, né? Na questão da enchente, não, na questão da enchente, até minha casa não enche, mas os vizinhos lá enchem, e a gente participou com bastante peso na organização do movimento contra a enchente, né? E outras coisas que eu participei vieram dali, né?
sou de esquerda, né? Sou marxista, a gente fala marxista histórico, né? Então, eu acredito que... Não é que eu acredito, eu observo que as coisas, elas não brotam, né? Ela vem de um acúmulo histórico na vida de cada um, né? Do mesmo jeito, eu tava lá, tô naquele bairro, acessei aquela igreja, naquela igreja tinha gente que era de movimento, e eu comecei a participar lá do movimento contra a enchente que lidava com a orla do córrego, por conta da enchente. O que tem ao longo do córrego? Tem as ocupações, irregulares ou não, e aí tem as pessoas que estão sendo atingidas, que estão com barraco sendo... Então acaba que, tipo assim, por conta desse envolvimento contra a enchente, aos poucos você vai tomando contato com os problemas de moradia. Não é o que a gente tá... Quando a gente fala de moradia, de ocupação, a primeira coisa que lembra são os formatos que a gente está vendo mais em destaque hoje em dia. A questão, vamos ocupar um terreno, vamos tentar... Não, naquela época lá não era isso. A favela já estava colocada. Então, tinha lugar que às vezes a prefeitura queria retirar, tinha lugar que não, porque deu uma enchente. E aí você ia fazer aquela briga pela moradia das pessoas, e é uma coisa cheia de contradições, porque a gente não deseja, eu acho que nem quem está lá deseja, que alguém more na beira de um córrego. Ninguém deseja, né? Ao mesmo tempo que você não deseja que alguém more ali, exposto ao esgoto e outras coisas, você não deseja, mas é a opção que aquela família que está ali agora tem. E o que você faz com isso? Então você se pega em diversos momentos. Eu lembro quando a gente conseguiu a conquista do segundo piscinão lá, o que foi no Elba, tem uma gleba, eu chamo de gleba, né, conjunto de moradores ali, que atingiam 66 famílias que estavam dentro do que seria o mapa do projeto do piscinão. A gente brigou por anos e anos, uns 5, 6 anos, tal, para conseguir o piscinão. Aí saiu o piscinão. Aí o pessoal lá da Rua da Amizade ia perder a moradia. A moradia. Aí no dia de reunir com o pessoal do DAED, manteve o pessoal vir, só que a gente inverteu e falou, não, a gente quer a casa. A gente quer a casa, mas quer o piscinão. Né? Tal, mas aí você vê, você lutando contra uma coisa que você mesmo... Não, mas a gente quer o piscinão, mas a gente quer a casa. A gente é bipolar. Na verdade, a gente quer o que a gente precisa, né? Nosso direito. Mas, peraí, antes, pera. Vamos só organizar aqui o pensamento. Sim. Antes da gente chegar nessas tuas lutas e nas tuas conquistas, né? E nas conquistas da tua quebrada, como que nasceu essa tua veia de... Porque é nítido isso, né, Kaique? Assim, você tem uma veia de luta popular que tá exposto, tá colocado aqui pra gente. Mas a gente falou da infância e da adolescência ali, você tava ali falando da Vilela, e depois atravessou a avenida e foi pro Industrial, né? Vila Industrial. A Vila Industrial. Parque Santa Madalena, Vila Industrial ali. Você já percebia o mundo assim? Você já percebia o mundo desigual? Você tinha essa noção, tipo, pô, saí do asfalto e fui pra um lugar que não é asfalto? Não sei se era, mas você me corrija. Enfim, você tinha essa percepção de mundo ou não? Ou foi muito tempo depois? E aí, até você chegar nessas tuas lutas? E nasceu na igreja esse ativismo? Nasceu a partir de você frequentar a igreja? Vamos por partes. Vamos lá. Que nem eu falei aqui já, né? Voltando, puxando para nossa linha ideológica, né? Mas eu independente de você falar que você é de esquerda ou marxista, sim. A partir de observação empírica mesmo, de você tá participando das coisas, é difícil você imaginar que alguém brota líder, que alguém nasceu, assim, tem sim muita gente que fala isso, coisa e tal, mas se você for analisar a fundo a vida de cada pessoa, a vida da gente coloca a gente em situações que vão fazendo a gente tomar decisões, ou tomar contato, ou conhecer pessoas que nos influenciam, por aí vai. Eu sempre estudei em escola pública, estudei lá no Ivete Vargas, no Teotônio Vilela. Né? Que era uma escola que fazia divisa ali com o Promorar. Durante muito tempo, quando a gente era criança, você achava o Promorar é um favelão, é uma favela. E não é bem isso, né? Até no nome Promorar não tem nem só lá. Naquela região tem mais uns 2 ou 3. Promorar, eu não pesquisei a fundo. Um dia eu ainda vou fazer isso. Eu me prometo e esqueço e não faço. Mas o Promorar é um programa, como o nome diz, Morar. É um programa de moradia de alguma prefeitura que antecedeu a atual gestão lá da época. Entendeu? A gente tem uma mania... A gente tem, não, tá...
nesse momento que a gente está da vida, parece que tudo reinaugurou, né? Tem uma galera que acha que o Big Bang foi agora em 2013. 2013 é um número aleatório, né? Não tinha nada antes. Não, e não é, né? Tipo, tinha uma vida acontecendo, houveram lutadores, pessoas que brigaram pro bairro. Eu tô falando aqui da minha vida a partir do momento. Quando eu falo que tem lá, na minha paróquia, tem o Fé e Compromisso, haviam lutadores que já faziam coisas, né? A pergunta do Kaique, onde que brota? A sua pergunta também, de como que vem. É isso, eu acho que nos lugares onde eu participei, haviam cabeças que já pensavam o mundo de maneira progressista. E eu, quando era criança, não vou conseguir falar lá da época do Vilela, mas eu lembro de, arrumando a casa nesse fim de ano, assim, a gente achou uma cartinha que eu fiz na catequese, lá com 10 anos, 11 anos, e na cartinha a gente fazia uma oração pedindo moradia para as pessoas. Eu acho que, por mais iluminado que uma pessoa seja, né, lá com 10 anos você está preocupado com a enchente, com a moradia das pessoas. Eu acho que o trabalho dos meus catequistas, o trabalho dos padres que faziam, das irmãs que estavam ali, acabavam que faziam uma boa sensibilização, e eu acho que aos poucos foi colocando isso na cabeça não só minha, mas de outras pessoas. O que você está dizendo, em outras palavras, é que o meio te influenciou. O meio nos influencia. Sim. E isso eu gosto de resgatar, porque eu acho que é importante. É importante e uma responsabilidade. Porque eu tenho falado ultimamente, né? A gente se formou, vamos usar a palavra liderança, assim, a partir do meio que a gente viveu. Sim. E eu me preocupo hoje o que o nosso meio... Eu não estou criticando que lá era perfeito e hoje é errado, mas assim, o meio que a gente vive hoje é formado pela gente. E onde que a gente está proporcionando espaço para surgimento de lideranças, para surgimento de pessoas mais solidárias, de pessoas que vão pensar uma sociedade melhor. Né? Aí quando você pergunta assim, na igreja pesou? Eu acho que desde lá do Vilela, da Comunidade de Cristo Salvador, lá eu tive um bom convívio com pessoas. Eu não sei se vocês frequentam paróquia ou não, né? Mas, por exemplo, lá onde eu estava, lá, essa igreja de Salvador, não era uma paróquia, era uma comunidade. Uma comunidade não é uma igreja grande, é um espaço menor. A gente tem a expressão das SEBs, né? É uma igreja menor que é mais acolhedora, as pessoas estão ali, convivem mais, veem um problema uma da outra, uma apoia a outra, né? E hoje em dia tem um processo até de transformar os espaços que eram SEBs em mini-igrejas, igrejas no formato de ter o templo, de ter aquela coisa de... cara, é de igreja, claro que a gente vai rezar, claro que a gente vai orar. Né? Tem uma doutrina ali, né? Mas quando a gente fala da oração... tem a parte da ação também, né? A gente fala que o primeiro livro é a vida, o segundo é a Bíblia. Então, tipo, você sim vai se iluminar ali na Bíblia para ver qual que era a ação de Jesus, qual que era a ação dos apóstolos, qual que é a ação de Moisés, e você traz para o mundo de hoje, né? Você vê o que você via de contradição naquele tempo e o que tem de contradição hoje. O que Moisés estava combatendo lá no Êxodo, né? Que injustiça que estava lá, né? O Moisés fugiu da escravidão junto com os hebreus, e a gente vê na Bíblia contado só os hebreus, mas ali, aquela situação do Egito, havia a escravidão de vários povos. Sim. Vários povos fugiram com Moisés. Era semelhante ao que você vai falar que é um quilombo. Né? E aquele pessoal fugindo da escravidão começa a construir uma nova sociedade e passa um tempo até conseguir construir algo. Né? A mesma coisa quando você pega com Jesus, ele está organizando quem? Ele está organizando os empresários da época, os empreendedores da época, ou ele está ali, o que mais você fala, estava andando ali com os leprosos, com as prostitutas, com os pescadores, que eram os trabalhadores da época. Com quem que Jesus estava andando? Sim. Né? Vamos lá, e isso a gente está falando lá da sua infância, mas quando você começou... Agora não era com rolha, né? A adolescência, você está falando da sua cartinha lá com 10, 11 anos, sim. Mas quando você começou, além da liderança, mas quando você começou assim, se sentir um ativista, começou a atuar com outras pessoas, a se organizar principalmente, se organizar com outras pessoas para alguma coisa, seja
para combater a coisa... enchente, por moradia, antes mesmo do nome dos números? A sua primeira experiência, né, como ativista. Assim, né? A minha primeira experiência que eu conto como ativista foi até junto com um amigo meu. Eu mudei do Vilela para Industrial, mas eu tinha meus laços de afeto, de amizade, todos na Coab. Daí tinha uma pessoa que era meu amigo, grande amigo, assim, que era o Júnior, né? E ele morava ainda no Vilela. E aí era costume eu ir e voltar, ir e voltar. E aí a gente começou a fazer alguns cursos junto, né? Eu fiz um curso de elétrica, depois de mecânica, numa organização que eu não entendi muito bem o que era, mas acontecia na igreja que o Júnior frequentava, que não era católica, era evangélica. Tá. Né? Mas tinha uma parceria com um negócio chamado Clube de Mães do Brasil, naquela época. Desculpa, aquele soluço que eu falei. Vai embora. Né? Se quiser tomar uma aguinha, fica à vontade. Não, vai passar. Quando a gente saiu daquele curso, a gente montou uma outra unidade. Aquele funcionava no Vilela, na rua ali da feira. A gente montou uma outra unidade do curso de eletricista na Sociedade Amigos de Sapopemba. E aí eu acho que foi uma coisa que eu conto a partir dali, porque não é uma coisa que eu era catequizando, eu ia na igreja e tinha lá uma equipe, eu era a pessoa, o aluno ali, né? Na questão foi a primeira iniciativa que a gente fez de pegar, sentar, planejar, montar uma sala de aula, montar o painel, ir atrás dos alunos, organizar aquilo. E essa parte aí eu tava com 14 anos. A gente era bastante ingênuo, assim, nas coisas, assim. Uma iniciativa meio voluntariosa até, né? Então, mas essa iniciativa voluntariosa, ela surge a partir de uma necessidade que você percebeu da comunidade ou da sua própria experiência, assim, de tipo, cara, eu aprendi tanto que eu quero dar pro outro. Qual que é o rolê? Assim, sem duplo sentido, brincadeira. Não, sim. mas assim, a gente meio que das duas coisas. A gente aprendeu e era bom, o curso era bom. Eu achava até, inclusive, que eu precisava aprender mais. Então, manter um espaço aberto era um caminho para isso. E, ao mesmo tempo, tipo, muita gente estava desempregada. Então, a gente aprendeu o curso de eletricista. Você ensinar outra pessoa a ser eletricista era um jeito de você ter não só um emprego, mas você pega uma casa para fazer, você pega uma manutenção para fazer, você pega alguma coisa para consertar e não só quando eu falo você não é só eu pegar ou o Júnior pegar, mas os amigos que a gente tinha, que você indicava para participar do curso também iam ganhando uma certa autonomia a partir de um trabalho, de uma profissão, de algo concreto que dava para a pessoa se virar. Tá bom, né? Tá bom. Então foi algo realmente pensando no outro, né? Não foi pensando só em você. Só, isso. Pensando no outro. Sim. E como era, tanto nesse período de adolescência, como com o passar dos anos, o seu contato com a violência do tiro, a violência da polícia, a violência do Estado a ponta final da violência, como você disse, porque todo esse processo, a falta de saneamento, tudo isso que você tem falado aí é uma parte da violência, mas você também tem uma atuação muito forte no tiro que mata ali um moleque na quebrada. Como não que dei tiro foi? em ninguém. Mas que você convive muito com isso, com essas famílias que te procuram muito. Como que surgiu para você? Quando a violência bateu na sua porta? Assim? Kaique, eu vou falar para você alguma coisa. A gente vive em realidades paralelas, assim, né? Tem universos paralelos, é um multiverso aqui. E eu não tô falando da Marvel, né? E é uma coisa muito mais alcançável e acessível para quem se dispor a ir olhar, né? Como eu tô dizendo para você, eu morava lá no Vilela e eu tinha um contato, tipo, alguém morreu, o filho de fulano, no prédio sempre tinha o filho de fulano é bandido, você vai no aniversário, não vai, será que... Mas era só aquele boatinho, né? E você vivia num mundo meio... Né, tinha a cinta e o chinelo atrás da porta, então a mãe segurava a gente ali, colocava a gente para estudar, para fazer isso, aquilo, então a gente acaba que vive um mundo. Assim, a gente fala de para cá da ponte e para lá da ponte, né? Tem essa expressão, sobretudo do pessoal aqui da Zona Sul, da Zona Norte. Mas eu vou te contar que mesmo
em cada lado da ponte, aquilo é dividido, assim, você não vê a mesma realidade. Total. Entendeu? Quando você me pergunta como que você via, como é que você não via, eu, assim, não via diferente das outras pessoas. Eu acho que durante um processo, ou durante bastante tempo, você fica, pô, mas será que eu vou ser assaltado? Eu vou sair de noite? Não vou? Será que minha mãe vai chegar bem da escola? Tenho que buscar minha mãe na escola, né? E por aí vai, né? Mas a gente começa a fazer mais quando eu virei para industrial e a gente conheceu o pessoal e começou a andar com o movimento contra a enchente, que a gente entrou em casas que eram diferentes da nossa casa. Em casas que o pessoal tinha aquela insegurança de a prefeitura tirar ou não tirar. Aí você vê que ali são pessoas de carne e osso igual você, que eles também têm fome, que eles também têm problema, né? Você já vê criança ali que às vezes está brigando, assim, por conta de um pedaço de ferro que ele estava pretendendo vender para comprar um doce. E eu vou, não, esse ferro é meu, esse ferro é seu. E você vê aquela situação da falta de recurso, de como sobreviver, ou como que aquilo estava repercutindo na vida daquelas pessoas, né? E você vai tomando contato, isso ali na questão do movimento contra a enchente, né? E conforme você vai conversando aqui, a gente tomou contato com moradia, tomou contato com outras coisas, e você vai conhecendo pessoas de diferentes localidades, né? Eu tomei mais contato com essa realidade que o Kaique pergunta sobre violência policial. De violência policial, eu já tava mais velho, assim, né? Eu fui mais para 2013, 14, que foi uma coisa mais direta, assim. Já tinha acontecido uma coisa ou outra, alguém pedia ajuda, mas era sempre uma coisa mais superficial. Mas naquela de 13, 14, que teve uns casos de violência na minha própria rua, você via assim, né? Tinham matado um agente do Estado e foi nas vésperas de Natal, 23 de dezembro de 2013. Então, virada para 2014, né? E como resultado da morte desse agente do Estado, que era um cara jovem. Eu lembro de eu postar no Facebook que eu fiquei impressionado, porque era um cara jovem, né? Tava na função de opressão ali e tal, mas era um cara jovem, tiver 20, 21 anos. Né? Eu acho que até então estavam acusando da morte um outro rapaz, também tinha a mesma idade que ele. Os dois tinham muita coisa em comum. Os dois tinham acabado de ter um filho, os dois tinham 20 anos, os dois muita coisa. Né? Mas isso gerou um problema na comunidade. Aquela comunidade, uma parte desse multiverso, que a gente encontrava por conta do movimento contra a enchente, uma parte desse multiverso que tomava contato com o outro lado que eu não conhecia, mas que vinha até a gente por conta das questões da enchente ou da moradia. A gente não sabia do íntimo da vida das pessoas. Que viam vocês como uma referência, na verdade, né? Não digo que vocês estavam ali no lugar do Estado, mas viam vocês como uma referência para resolver algum tipo de problema. Porque já que ele resolve o meu problema da enchente, ele pode resolver outro problema. Entendi. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais ou menos isso, porque a gente batalhou durante um tempo para conseguir fazer um mandato ao vereador. E a gente elegeu a pessoa. E eu estava nessa época no gabinete. Então, tinha o histórico da gente fazer as lutas e tinha aquela esperança de porque você está num gabinete e tinha acesso a alguma coisa. Tá bom. Era, entre aspas, mais fácil, né? E eu tenho que fazer uma coisa aqui que é matar a esperança ruim. Tem esperança ruim. Quando a esperança faz você ficar parado esperando, ela não é boa, né? Quando você fica achando que vai vir um salvador e você fica ali, aí não é boa, né? Eu tenho que te dizer que, é difícil o mandato não tem esse recurso todo. A gente teve lá por dentro, tem muitas travas, tem muitas outras questões. Eu acho que a gente fez muito mais coisa quando não tinha mandato do que quando tinha mandato. Você estava lá como o quê? Qual era seu cargo? Assessor parlamentar. Naquela época ali, a gente estava na coordenação, assim, junto com mais algumas pessoas. Tá bom. Você tá falando de 2013, né, mais ou menos? 13, final de 13. Você ainda acha que... Você ainda tem essa opinião pra hoje? Você acha que mesmo hoje... Porque hoje a gente tem uma representatividade da quebrada muito maior, né? Nos lugares, nos espaços de poder. A gente recebeu há pouco tempo atrás aqui a Diane Maria, né? Enfim... Você acha que hoje ainda a gente tá nesse mesmo lugar, assim, de dificuldade de quebrar essas travas, de acessar esses espaços, de conseguir coisas pra quebrada? Diane Maria é deputada estadual. Deputada. Ela era
Ela era empregada doméstica, coordenadora do MTST. Eu conheço, é uma pessoa de luta e muito importante. Mas é um bom exemplo. Eu acho que a Ediane Maria, ela acumula poder, mas um poder bom, né? Assim como outras figuras também. Mas o poder dela não vem daquele diploma de deputado. O poder dela não vem daquela carteirinha de carregar na bolsa de deputado. Assim como o micropoder que a gente tinha não vem do crachá que está no bolso de assessor. O poder que a Ediane Maria tem é o de dialogar com as pessoas. O poder que ela tem é de conseguir contagiar as outras pessoas com uma fé em algo diferente. É o poder de colocar outras pessoas em movimento. É o poder de fazer aquela senhora, fazer aquele senhor, aquele adolescente que está de cabeça baixa, levantar a cabeça e encontrar um mínimo de dignidade. E a Ediane ainda tem uma coisa, porque ela é uma mulher negra que ela é negra e que ela era empregada doméstica. Nordestina, né? E ela é um símbolo de que eu sou negro, também posso me mexer, também posso ir lá e fazer, né? Quando tem um intelectual, o italiano, o Gramsci, ele fala de uma figura do intelectual orgânico. Tem algumas pessoas que interpretam aqui e ali, na minha visão, interpretam errado, mas assim, quando ele fala do intelectual orgânico, o intelectual orgânico é uma figura que não é que ele escreve para a classe. Quando eu quero dizer escrever para a classe, vou pegar, sei lá, qualquer pessoa, pegar, sei lá, o Safatli ou o Maringoni, esses caras, eles estão em uma classe, entendeu? Eu não estou falando que eles não podem falar para a favela, não estou dizendo isso, né? Mas é diferente do Maringoni, ou do Safatli, ou de qualquer outro, ou do próprio Paulo Freire, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho mais referência, ele escrever para a classe, porque ele está fazendo a leitura do que ele acha e tal. É diferente do que você pegar a Ediane, que ela passou pela opressão. Ela sabe o que é chegar numa sala e alguém ver ela negra não querer dar a moral. Entendeu? Então, tipo assim, quando ela fala com o sentimento de quem passou por aquela sociedade. E aí, não é uma mensagem para a classe, é uma mensagem da classe. Então, diante disso, o que falta, então, pra gente conseguir mais ainda, tá? A gente tem mais representatividade do nosso povo, da nossa quebrada, da nossa favela. O que falta? A gente vê... Onde? Onde? Nos espaços de poder. A gente tá falando da Ediane. Sim. Que você acabou de falar. Ela acumula poder e explicou aí muito bem. Sim. Mas, então, o que falta, então, pra gente... Assim, a gente sabe que a política no Brasil é um espaço branco, elitista, etc. Né? Mas você esteve lá. Sim. E você é de quebrada. Sim. E você tá me dizendo que, mesmo algum tempo depois, você ainda acha que esse espaço ainda é movimentado. Morto. Isso. É morto. É morto. Ele é morto. E como que a gente... E mais do que isso, vale a pena, você acha que vale a pena gastar os esforços para estar nesses espaços especificamente Eu vou falar assim, bem controverso, assim, sabe? O que eu acho desses espaços, assim, né? O que acontece é o seguinte, o que está aí colocado é um modelo, Esse modelo, ele tem um jeito de funcionar e ele tem... Assim como você vê os viadutos eles são de pedra, mas eles não são 100% rígidos. Eles permitem um certo balanço que é para não rachar, né? Esse sistema também tem um molejo ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem horas que esse molejo significa ter lá a Ediane, significa ter lá o Ivan, ou ter a Sâmia, e por aí vai. Significa, né? Mas isso tem um limite. E agora, o que falta para a gente chegar nesse poder ali é a gente entender que isso tem um limite. Porque o que fez o nome da Ediane logo de primeira candidatura ter a votação que teve foi o trabalho que a Ediane fez ao longo da vida. E eu falo ditando por dentro.
Eu não sou um parlamentar, né? Só deixar claro, né? Mas, assim, de conviver com o pessoal, assim, tem horas... Os espaços de poder, eles seduzem muito. Eles seduzem porque você sai de uma realidade que você trabalha no telemarketing, você tem um salário X. Você vai trabalhar na assessoria, você tem um outro salário, né? Você trabalha... Como eu tô falando para você, as pessoas olham para você ali como assessor e já te olham com uma expectativa de alguma coisa. E isso mexe na vaidade da pessoa. Na representatividade do que ela é, do que não é. Né? Então, isso acaba que por domar um militante. Eu acho que ao longo dos anos... a gente passou por algumas coisas, assim, né? A gente começou a ganhar prefeituras, começou a ganhar... Teve a presidência, ganhar outros mandatos, e você vê, as SEB estavam fortes, os movimentos estavam fortes e tal. Mas a minha paróquia mesmo, muita gente que estava na paróquia foi virar assessor em algum mandato. Ou então na prefeitura, ou então no governo federal. E aí, esse pessoal que estava aqui na base, saiu daqui e foi para uma outra instância. E não tem espaço vago. Não existe vácuo. Na hora que o pessoal saiu daqui, ainda tinha uma segunda leva de pessoal que ficou aqui, mas também vai envelhecendo e vai passando, coisa e tal. Hoje em dia, se a igreja progressista da teologia da libertação, que segurou as pontas na América Latina, no Brasil, durante muito tempo... isso foi estudado por cientistas sociais e tudo mais, e se criou outros movimentos para se combater essa igreja. Hoje em dia, o fenômeno que a gente vê, não estou querendo falar mal da igreja evangélica, não as pessoas têm direito de ter fé, aliás, eu tenho fé, não posso criticar alguém pela sua fé, não é isso que eu quero dizer. Mas essa ideologia que a gente vem ver da teologia da prosperidade, quando o pessoal troca o pão, o peixe por um fuzil, quando você vê uma assembleia inteira de igreja fazendo símbolo de arma, quando você vê esse fenômeno acontecendo, você vê que os espaços que a gente deixou vago foram ocupados por uma outra ideologia. Foram ocupados por uma outra ideologia. A gente vai demorar um tempo, não vai ser do dia para a noite, mas a gente vai demorar um tempo para conseguir reconectar, reconstruir esse diálogo com as pessoas. Eu vou, de novo, tá? Eu não sei se eu já falei isso nesse papo aqui, mas deixa eu ser um pouquinho do advogado do diabo aqui. E tudo bem ter outras ideologias ali, conflitantes, ter outros papos, ter outros diálogos. É um problema mesmo? Ou o problema é que a base não conseguiu ser renovada? A base de outra ideologia? Entende o que eu tô dizendo? Sim. Eu tô tentando dialogar com ela. É isso. Assim, sabe? Tipo, não tô dizendo que essa é a minha opinião, tá? Não tô dizendo que... só tô trazendo um ponto aqui pra gente pensar e questionar. Sim. Porque daí, sim, se surge esse espaço e esse vácuo que você disse que não existe... Outra coisa ocupa. Ocupa, exatamente. Esse espaço não vai ficar desocupado por muito tempo. Sim. Né? Então, acho que também tem esse contrapeso, assim, sabe? Só pra gente finalizar essa questão e passar para um próximo tema aqui, que eu acho que é bem importante. Então, vou tentar responder rápido essa coisa, né? Eu não vejo problema de ter outra ideologia. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de... Aliás, o problema não é a outra ideologia prosperar. Eu quero saber por que a minha tá parada. É isso. Por que a minha tá parada? Por que eu perdi o contato? Por que eu perdi o diálogo? Por que eu parei de formar gente? Aí quando você pergunta como é que a gente faz para ganhar o espaço, esse estado que a gente vive hoje, ele é feito para ser o que é. Ele é feito para a gente morrer, ele é feito para ter um banco sendo roubado, tem seguradoras e isso, tudo para comportar toda essa pancadaria. Tem tudo isso. Então, é previsto que vai ter gente que resiste, é previsto. Agora, onde que tá pra gente conseguir mexer nisso? Eu acho que, quando eu falei que eu ia falar alguma coisa controversa, é isso. Não dá para você esperar de um parlamentar ou de um prefeito, ou esperar que o papel legalista, só na letra da lei desses mandatos, vai fazer a transformação. Né? Você brincou comigo sobre a questão da liderança. É isso. Eu acho que a gente pegar e construir Messias após Messias, você tira o poder do povo.
Você tira o poder do povo, né? E tudo que se quer para se manter como está é ter o poder na mão concentrada, seja desse Messias ou desse. Entendeu? Uma Ediane Maria, ou um Lula, ou qualquer pessoa que concentre todo o poder e que ele seja o único, as pessoas morrem. As pessoas morrem, elas passam fome, elas têm necessidades, elas estão à mercê de ser assediadas pelo poder ou pelo dinheiro. Então a ideia de você ter uma ideia, a coisa de você conseguir com que a Dona Maria continue erguendo a cabeça, que ela crie o filho dela de cabeça erguida e que saiba de onde e o que importa. A gente estava falando agora de escola, né? A gente tem essa questão da qualidade da escola e não é só a qualidade da escola. Eu estava conversando com amigos esses dias falando assim, antigamente a escola prometia que você ia ter um conhecimento e com isso evoluir na vida. Hoje em dia, do jeito que está a educação, você não tem como que eu vou falar para o menino para a escola? Tipo, a escola não tá. O que a escola promete hoje? A gente não sabe. Né? O pessoal está com mais esperança em ser um cantor de funk, um jogador de futebol, um jogador de algum jogo eletrônico, e que isso vai estourar uma hora e ele vai viver, do que ele achar que ele vai ter um diploma e conseguir se livrar da miséria que ele está vivendo hoje. Sim. É isso. Eu queria voltar lá para aquela virada de 2013 para 2014, que o agente do Estado morreu na favela da Ilha. A gente se perdeu. Paramos aí. Vamos lá. Foi aí que nasceu o Nome dos Números? Foi aí. E por quê? O que é o Nome dos Números? Por que foi criado? O Nome dos Números primeiro nasceu de uma pressão que eu recebi, assim, no sentido de que o pessoal falava, tinha expressão boa, né, militante bom e militante vivo, né, porque tinha a questão começou a violência lá pra cima dando toque de recolher, batendo nas pessoas. Eu lembro de um dia, falando de enchente, a gente estava medindo o córrego para pedir intervenção e a gente cruzou com os viaturas, os caras mandando fechar a padaria, mandando fechar o cabeleireiro e não sei o quê, e eu fui pegar e perguntar, o que você está fazendo, isso não é assim não, tal, né? E o cara veio para mim bater. E aí não é bem assim e tal, e o negócio estava tenso. E aí a gente pegou e começou fizemos algumas audiências públicas, chamamos o pessoal do CONDEP, da ouvidoria. E aí, de primeira mão, a gente começou a fazer as denúncias. Não só, eu recebi SMS esquisitos, né? De coisa, e o pessoal falou, não, é melhor não colocar tão em evidência as pessoas. Então a gente começou a fazer as denúncias por escrito e assinado pseudônimo? Como Nome dos Números. Nome dos Números. Nome dos Números. Isso em 2014 já. 14. Então, só para contextualizar a galera 14. Aí, Nome dos Números, então, é um coletivo. É um coletivo. É um coletivo, um movimento que denuncia violência policial. Começou denunciando a violência policial no extremo leste de São Paulo, é isso? Naquela época houveram bastante chacinas. E o Nome dos Números era isso, né? Porque, morreram tantos, e o pessoal saía na imprensa como mais uma morte, o pessoal sempre falando assim, mas deve ser alguém que a polícia tinha que matar mesmo, e não sei o que lá, né? Então a gente começou a mapear quem eram as pessoas que morriam. Então, morreram 10, morreram 15, então a gente começou a dar nome para os números. Por isso que era Nome dos Números. Entendi. Sim, né? entendi. Então, de primeira mão, assim, foi um trabalho importante. A gente fez algumas... A gente não tinha um jornal, não tinha um canal, assim, e a gente não estava dando muita importância para a construção de um nome de coletivo, com uma identidade de um coletivo. A gente estava mais preocupado com fazer a denúncia do processo de violência e de tentar acabar com ele do que de capitalizar em torno disso, né? Então, geralmente, a gente colhia as informações, a gente conseguia... Ali na nossa região era tranquilo, porque a gente já era conhecido, mas aí, em seguida, quando começou a acontecer na Zona Norte. Na Zona Norte teve 2 chacinas com espaço de 15 dias. Uhum. E aquele lugar era engraçado, porque os meninos morreram perto da Praça 7 Jovens. E por que a praça chama 7 Jovens? Porque 7 jovens foram mortos. Lá. Uhum. Entendeu? É um negócio... E aí a gente foi lá a gente não conhecia ninguém, mas a gente pegou o carro, foi pra lá, me enfiei no bairro, fiquei batendo de lugar em lugar até achar alguém que conhecia alguém, que confiou.
E aí a gente pegou, achou a família, entrevistou a família, e a gente reunia o material e passava para algum parceiro. O Bruno publicou algumas matérias. Bruno Paes Manso. O Bruno Paes Manso publicou algumas matérias no São Paulo do Divã que ele tinha naquela época. Sim. Né? E assim foi, né? Mas com o tempo também, isso foi me dando uma sensação estranha, assim, um incômodo, né? Porque dava uma sensação de enxugar gelo, porque a gente conseguia levantar material e tal, só que a gente não conseguia levar aquilo à investigação. Isso você tava no mandato? Tava no mandato, mas o mandato não comprou a briga, não. A gente fez por conta. Sim. Se você olha no meu Facebook, os posts daquela época são todos à noite, porque eu ia fora do horário de serviço. Mas, desculpa, eu fiquei intrigado aqui com o incômodo que você tava falando. Que gerou incômodo de enxugar gelo. De tipo, pô, a gente faz e não leva a investigação, não chega a nenhum nome, ninguém é preso. Gera uma coisa... Porque, assim, por razões óbvias, assim, que são previsíveis, né? A gente não tinha o aparato para gerar as provas. A nossa palavra não serve como prova. Sim. A gente não tinha o equipamento, a gente não tinha a legislação que nos garantisse que aquilo foi. Sim. Entendeu? A gente encaminhava algumas coisas pela ouvidoria ou lá pelo CONDEP, que são espaços bons, funcionam. Não estou querendo dizer que não funciona, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que no final concreto, assim, a gente, das chacinas que a gente acompanhou, a gente conseguiu fazer a denúncia e falar quem eram as pessoas. Mas a questão, assim, as famílias, olha, ninguém nunca, não posso reclamar disso. Falar que alguém chegou e me cobrou, cadê o assassino do meu filho? Não, ninguém nunca falou isso. Mas, assim, o encontro com as pessoas faz a gente mesmo se cobrar de que a gente não tinha o resultado sobre aquilo. Então dava uma sensação de enxugar gelo, né? E tinha uma outra sensação também que eu já tinha sentido isso antes com outras coisas, né? Vocês já assistiram Quanto Vale o É por Quilo? Mas às vezes, às vezes dava aquela sensação... É um doc antigo, né? Mas aquela sensação tipo... A gente está tentando fazer um nome de coletivo em cima de uma coisa que é a morte das pessoas. Então é uma outra coisa. E assim, o anseio da gente era de fazer uma transformação, né? Uma transformação. Cara, uma sensação chamada medo. Você não teve, não, pô? Porque, assim, medo de morrer, porque você tá investigando, né, Kaique? Você tá investigando a morte de jovens, geralmente, preto, pobre, da periferia e tal. E você tá levando essa investigação para um órgão investigar quem matou. E quem matou eram os agentes do Estado, policial. E como chegava em você isso? Se você tinha medo, e como que chegava? Não, sobre o medo, eu acho que todo mundo tem. Você tem que dosar ele, né? E o que você faz com medo? Desde criança, assim, quando a gente tem medo, quanto mais acuado eu fico, meus irmãos ficam, a gente tem mais você põe a cara pra tapa, né? Porque a gente aprendeu que quanto mais você se encolhe, mais os outros batem. Ninguém tem dó, não. Né? Ninguém tem dó. Então a gente tem o medo, mas tem uma racionalidade. E aí a gente tentar não ser meio burro, né? Não se expor demais. Por isso que a gente cria o coletivo, não faz sozinho, busca parceiro, porque a gente não é uma mosca branca, né? Não existe outras pessoas que estão lutando por aí e a gente busca as pessoas e vai atrás, né? Qual outra parte que você perguntou? Não, porque as pessoas imaginam que levavam para vocês justamente por causa desse medo, né? As pessoas buscam alguém para... Então, acontecem coisas. Como que te procuravam? Você lá da Zona Leste, como que o pessoal lá da Praça 7 Jovem, lá da Brasilândia... Não, esse era a rede de contatos da PJ. Certo. Da pastoral porque beleza, aconteceu lá em casa. E aí eu falava, o melhor esconderijo é a vitrine. Não dá pra você ficar debaixo da cama, que vão te achar debaixo da cama e vão atirar em você debaixo da cama. Então a gente pegava e fez as denúncias, colocava os posts. Na época o que estava mais forte era o Facebook, né? Então a gente colocava o post público, as pessoas acompanhavam e tal. E tinha acontecido. Aí uns amigos da PJ, o Marco e outros assim, falaram que tinha acontecido lá na 7 Jovens. E eles não conheciam as pessoas, mas falaram do que tinha acontecido. E aí a gente foi lá atrás para ver e para fazer a denúncia pelo nome dos números, assim como aconteceu aqui, né? Também em reunião que a gente tinha com coletivos, que ele tinha aquele coletivo do PPPP lá, da Juventude Preta, Pobre Periférica também, sim, contra o genocídio.
E conhecemos também o Sérgio, mais um pessoal lá do Jardim Elian. A gente foi acompanhar o que tinha acontecido igual lá de casa, lá no Jardim Elian. Então, uma rede, uma teia que vai se comunicando e aí os casos chegavam Não, até foi você. se formando, porque na verdade essas coisas estavam acontecendo em lugares diferentes, quase que concomitantemente. Sim. E todo mundo apanhando isolado. Quando viu que tinha um organizando, aí um chamou um, que o outro chamou o outro, que chamou o outro. E construiu. E foi criando uma rede, assim, né? O Nome dos Números não foi a única coisa que surgiu naquela época. Havia aquele Porque o Senhor Atirou em Mim. Sim. Tinha outros coletivos ali que estavam se organizando para isso. Quando eu falei que o Nome dos Números tratava de violência policial, você falou não só, né? Então, só vou dar uma avançada, depois se quiser voltar nesse ponto, tudo bem. Tá. Hoje, o Nome dos Números, ele atua exclusivamente só com esse tipo de pauta, que é a segurança pública, ou não? Nome dos Números também, hoje, como que está hoje o Nome dos Números? Olha, eu vou falar para você, como dava essa sensação do enxugar gelo, né? E a de enxugar gelo era ruim, e a sensação lá do Quanto Vale o É Por Quilo era pior ainda, né? É que você se sentia usando uma tragédia para construir, era muito ruim, e a meta da gente era transformar as coisas, né? Então, começamos a buscar outros meios, outras formas, e a gente tem pensado também em formação de outras pessoas, né? De dar nome para os números, de dar voz para os números. Hoje, a gente conseguiu fazer uma parceria com o Diese, por exemplo. O Diese tem uma escola, uma faculdade, né? De ciências do trabalho, né? Eu fiz uma pós lá há um tempo atrás e conheci o pessoal da direção, e o pessoal muito acolhedor, pessoal muito bom mesmo, né? E a gente acabou abrindo uma parceria que eles nos oferecem uma bolsa parcial ali, e o que falta da bolsa a gente tem completado com o dinheiro da gente. A gente tem colocado alguns estudantes para fazer a faculdade de Ciências do Trabalho lá. E a gente não tem edital, a gente não tá nada, a gente tá... A nossa captação é com rifa, é com vaquinha. A primeira menina que a gente colocou, até o Kaique contribuiu também, porque ela não tinha o computador para fazer aula online. A gente colocou, esse ano é o 3º ano da parceria com o Diese. Os primeiros bolsistas se formam agora. Legal. Né? E a gente tem tentado colocar algum bolsista por ano lá, né? Tá. É um processo. Eu acho que é bom, porque uma universidade, uma faculdade, ela transforma a vida daquele indivíduo. Então, acho que dali já melhora a sensação. Mas agora, fora isso, pensando uma coisa mais coletiva, pensando uma coisa mais transformadora, entenda, está em processo de construção, está caminhando, né? A gente vem pensando em fazer um grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa no sentido... quando você vai fazer um mestrado, quando você vai fazer um doutorado, geralmente a universidade tem lá um grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa em educação, em economia, e eles têm uma linha A, B ou C, né? E quando você vai lá se inscrever para o mestrado, vão avaliar a sua proposta, se ela cabe para ver qual professor que vai acompanhar. Então você acaba tendo que se... Tá, você tem uma liberdade? Eu não sei muito bem, que ainda não fiz o mestrado, mas você vai seguir o que está naquele núcleo de pesquisa daquele grupo. A gente não é uma universidade, né? E a gente está buscando parcerias para cá e para lá. Mas uma coisa que está no horizonte, que a gente já começou a fazer, é um grupo de pesquisa hoje, que a gente vai estar tentando discutir trabalho, pesquisa e periferia. Com foco, sobretudo, em periferia, né? Porque periferia não como ratinho do laboratório. A gente quer pegar o pessoal, a Cat, pegar a Patrícia, pegar o pessoal que está de bolsista lá com a gente, colocando para estudar, e vamos começar a produzir conhecimento a partir das nossas vivências, né? Colocando... E não é o Hélio falar, muito fácil, eu vou fazer claro, estamos pensando em fazer uma pesquisa na nossa favela e criar metodologia, vou fazer isso, algumas coisas eu vou escrever. Mas isso para mim é bom para mim, pessoalmente. Eu acho que alguma coisa eu posso contribuir, mas ela tem um limite. Volta no intelectual orgânico que a gente falou do Gramsci. Cara, se a gente consegue colocar a Patrícia para falar sobre mulher preta encarcerada, é a Patrícia, que é mulher preta encarcerada, escrevendo sobre o assunto para as mulheres pretas encarceradas. Sim. É uma outra
dinâmica, É né? uma outra concepção. Sim. É uma outra construção de poder. Porque a gente fala do poder do Estado aqui, cara, o conhecimento, o que a gente considera conhecimento, a gente está falando, vamos criar um núcleo de pesquisa para essa pesquisa também ser conhecimento. Tá. E a gente está nessa Ô, Hélio, tentativa agora. E o que mudou de ferramentas lá do começo, em 2014, para hoje? No começo lá, você falou, tinha o CONDEP, tinha a ouvidoria, mas eu imagino que o acesso aos contatos aos veículos de comunicação avançaram, evoluíram ao longo desses últimos anos, sobretudo com o nascimento de vários canais, como a Ponte Jornalismo, por exemplo. Sim. É um dos exemplos, né? O que mais... A Ponte nasceu junto, quase. Sim. O que mais de ferramentas foi se conquistando ao longo do tempo para juntar isso, para ganhar força essa luta, esse movimento e amplificar as vozes dessas pessoas? Como é que eu vou explicar isso? Da forma mais simples possível. Mais simples possível? É. Não, você tem que formar os parceiros, mano. Ah, Você fortalece gostei. fortalece os parceiros. A gente tem uma proximidade com algumas pessoas, né? O Kaique é uma dessas pessoas, o Bruno, a gente mantém Sim. outras pessoas. Agora o Visão do Corre aqui O no Visão, Terra. Visão do sim, Corre. sim, tamo aí. Né? E a gente, porque a gente estava falando agora do grupo de pesquisa que vai levantar informações, mas não é só para um grupo de pesquisa. Quando você vai fazer uma matéria, a gente faz apuração, a gente acha a dona Maria, a gente acha o seu Fernando, a gente acha fulano e coloca a pessoa para conversar, e quando você vai fazer uma matéria, você articula uma rede de fonte que é segura. A Ponte é um baita espaço. A gente já fez coisas. Vou contar uma história que eu nem sei se o Kaique lembra dela, assim. Eu não acho que ele lembra, mas ele ganhou um prêmio com essa história. Né? Houve um rapaz que foi preso na expressão de quando chegou, porque ele era preto, né? Que ele tava vendendo bala no farol. Sim. Chegou um carro estranho. Parou, o cara desceu armado, colocou ele em outro cara na parede, tirou uma foto dele. Ó, essa parte é importante, eu não tô contando só pra esticar a conversa, não. Tirou uma foto dele, né? Mandou pra algum lugar, liberou o outro e levou ele. Chegou na delegacia, tinha uma mulher lá falando que tinha roubado um tablet dela 6 meses atrás. Sim. E que ele era o reconhecido, que ele que ia preso por causa daquilo. Foi reconhecido por uma foto, né? Por uma foto. Enviada pelo celular. Enviada pelo celular. Então ele não foi. A moça não estava reconhecendo o assaltante, ela estava reconhecendo a foto que ela recebeu 5 minutos atrás. Exato. Só que isso a gente chegou nessa conclusão hoje. Hoje. Porque na época a gente tava, puta, como é que vai resolver? Como é que não vai resolver? E numa reunião tava eu, o Kaique, mais o Vini, e o Vini que falou, não, mas o Vini que teve esse estalo, velho. O Vini pegou e falou, não, ela não reconheceu o Wilson, ela reconheceu a foto. Como assim? Ela tinha acabado de receber a foto. Aí a gente, puta que pariu. E não tinha... Alguém tava discutindo foto de celular naquela época? Ninguém discutia, né? Reconhecimento irregular, ninguém discutia. E aí o Vini ainda colocou outra. No processo, matéria jornalística ajuda. Então, a polícia não estava investigando o que aconteceu com o Wilson. Né? A gente começou a investigar, o Kaique jogou muito mais peso do que eu, coisa e tal, mas... E aí a gente fez uma sequência de matérias, né? Pra dar luz no assunto. Pra dar luz no assunto, e o Wilson foi absolvido. Sim. Mas entendo quando eu falo de transformar, né? Não é que o Wilson foi absolvido, que já seria bom pra cacete, né, mano? Bom pra caralho, né? O Wilson foi liberto, né? Mas não. Depois desse aqui ganhou um prêmio que foi lá no Rio, eu não lembro qual que era. A gente foi pro Rio pra falar dessa premiadíssimo. Esse assunto da foto irregular via WhatsApp cresceu, virou um debate. Sim. A equipe do Caco Barcelos vira e mexe e refaz. Essa história que o Caco nasceu naquela história do Wilson. Tô mentindo? Foi, né? Então, e aí, depois disso, agora tem uma lei que proíbe o reconhecimento via foto. E tipo assim, foi um trabalho jornalístico, foi um trabalho que a gente construiu. Que nem liga pra isso também, não tô reivindicando a autoria da coisa, não é essa a questão, mas nisso que você falar, que ferramentas tem? Sim. Essa ferramenta da gente usar a comunicação, ela é muito importante. Eu acho que o processo que
o processo que teve aí junto com a ponte, o processo que teve no período que eu estava no R7 e outros lugares, ele teve bastante importância. E eu falei brincando, a gente fortalece os parça, porque às vezes também a gente articula coisa aqui que não... teve uma vez que a gente conseguiu trazer o Valois, né? A gente trouxe o Valois para São Paulo, a gente conseguiu trazer o menino das Farc para dar umas palestras pra gente, né? Toda vez que a gente conseguia trazer, a gente chamava um colega nosso para entrevistar, e aí na redação ele era estagiário e virou repórter. Deixa eu falar uma coisa. Daqui a pouco a gente tá indo aqui pro encerramento, embora o papo seja muito bom. Então, mas passa muito rápido, né, Hélio? Isso daqui, passa rápido. Quando a gente vê, já passou uma hora. Já passou mais de uma hora que a gente tá aqui sentado. Rapaz. Você vai ver. Mas você falou aí sobre um dos casos. Que você lembre, teve um caso que te marcou mais, assim? Algum caso que você fala, pô, esse caso aqui, Dario, é inesquecível, cara. Sei lá, teve algum desses casos que o nome dos números trouxe pra sociedade e teve uma repercussão, enfim, mas que te marcou? Não teve grande repercussão na sociedade, mas agora na vida, assim, no acompanhamento da gente, a gente acompanha até hoje, que é o caso o primeiro caso que criou o coletivo, aquele caso... eu não vou evitar falar o nome das pessoas, por favor, assim, né? Mas conta o caso. Sim. Mas assim, não, foi assim, teve a coisa da morte do policial, a acusação ficou em cima de um rapaz, aquilo gerou uma perseguição não de uma pessoa, mas da comunidade, as pessoas apanhavam para dizer onde morava fulano, né? A família dele sofreu tortura dentro de casa. A casa é o lugar onde você acha que você está mais seguro, né? Chegaram um dia lá, num sábado pela manhã, e ficaram lá os torturando. Sentaram o rapaz na cadeira, de cueca, e dando choque nele para dar o paradeiro do rapaz. E isso lá em 13, 14. Sim, a gente tá falando de 1964, né? Mas isso ali... uma vez eu eu fui levar uma moça que era de fora aqui para dar um rolê, eu levei ela no Museu da Resistência, para ver lá a comemoração do fim da tortura. Aí eu levei ela no Sapopemba, fui nas biqueiras e perguntei pros moleques, o que acontece quando pega com baseado aceso? Manda comer aceso, ou então o fulano apanha. Então, a tortura acabou na classe média. Nas quebradas, o chicote tá como? Continua a mesma coisa. Eu conheço, não é só o caso, esse teve lá do pessoal levar choque, essa mesma família... Os pais da namorada passaram por esse processo. E agora, recentemente, uns 2 anos? Ou menos um pouco, né? Que foram na casa do pai dele, de novo, do rapaz que era acusado de... Porque eu falando ele era acusado porque ele foi julgado e inocentado. Ele não foi ele que matou que matou o PM. Né? E mesmo assim ainda é jurado de morte. O pessoal... E acharam que matou o PM? Não chegou a achar. Mas e foram na casa dele agora numa operação policial no meio da pandemia aí. Foram na casa dele e torturaram o irmão dele. Prenderam o outro irmão, torturaram um que tinha epilepsia e o pai ficaram ali pressionando e prenderam o outro irmão. Deu trabalho para conseguir tirar depois. Né? Então, mas é um caso que, tipo assim, você entendeu? Começou lá em 2013, a gente tá em 2023. Tem desdobramento até hoje. Até hoje. Então, assim, a gente tá entendendo... E pra mim, assim, não teve uma grande repercussão na sociedade, não. Teve pra aquela localidade, teve pra aquela família, e a cada passo novo que acontece, eu fico surpreso, porque essa questão da tortura, essa questão da coragem do cara chegar com a viatura, parar na frente da porta, não deixar ninguém entrar e ficar... Nossa, gente, Esse caso mudou a história lá da quebrada, da comunidade, durante bastante tempo, E se bobear até hoje, né? Até hoje tem resquícios. Tem resquícios, assim. É uma coisa que eu fico impressionado com a coisa. Né? Gente, a violência, sobretudo essa, né, policial que a gente tá falando aqui, é um negócio que tem desdobramentos e não só para quem passou pela violência ali, né, mas também para quem tá no entorno ali, né? Você vê familiar, né, do cara, enfim. E esse caso do Hélio, o Hélio é uma fonte minha, sei lá, eu acho que uns 8 anos, e esse caso que o Hélio tá falando, ele já me trouxe outras vezes, e realmente é um caso que destoa muito, assim,
de outros casos de violência policial que acontece. E um momento que me marca também desse mesmo caso aí, dessa perseguição contra esse rapaz que foi inocentado, foi uma abordagem de PMs da Rota ao filho dele, menino de, sei lá, 3, 4 anos, sendo abordado como se fosse um adulto, perguntando onde estava o pai dele e tal. Então é um caso que mudou muito a realidade de uma família, né? De uma família, assim, e a gente que, de maneira assim, transversal, sei lá como nome, que palavra usar, toda vez que eu cada pedaço da história que você conhece, você fica mais transformado, assim. Eu imagino. Bom, eu acho que as pessoas precisam e precisavam, né? Eu acho que já tem muita gente que conhece, mas precisavam conhecer o nome dos números, né, Kaique? Pra saber que esse é um trabalho, né? Eu tô falando trabalho não de suar, assim, né? De remuneração, mas é uma coisa importante, né? Um trabalho importante, assim, pra dar nome pra esses números, que é o que dá nome, da voz, da nome, da voz, da amplitude, né? Pra esses nomes. E não esperar as pessoas morrerem ou serem presas, né? Pra começar a falar disso, né? Pelo contrário, falar agora, né? E por falar em falar agora, você já falou aí de um dos projetos futuros, mas nome dos números, para além dessa ideia das pesquisas com universidades, tem mais algum projeto futuro que a gente pode falar aqui pra galera conhecer ou não? Tem de reativar, de tornar um canal mais ativo, mais presente na internet, com alguma voz, que não deixa de estar integrado com aquele que eu falei do grupo de pesquisa. Porque o grupo de pesquisa não é só para a universidade, a gente vai escrever alguma coisa de alguma matéria, a gente quer, sei lá, tem uma metodologia que a gente segue, que é semelhante à jornalística, a fonte tem que ser segura, a gente tem que ter conferido e você criar um respeito e uma voz que as pessoas sabem. Que tá vindo, assim como se fala, a Ponte falou e é levado a sério, a gente tá falando, tá falando com o nome dos números, é para ser levado a sério, não é doido falando, o negócio foi conferido, foi aferido, e eu acho que ganhar essa segurança pra gente fazer os debates. E acho que as redes sociais é isso, né? Assim, a gente tá aqui falando agora no podcast e daqui a pouco tá aí nas plataformas digitais, né? E todo mundo acessando, então acho que pro nome dos números isso é bacana também, né? Do seu lado aí, o que tem mais aí, Kaique, pra gente perguntar pro Hélio? Eu queria só mais levantar mais um caso, que você sempre ativo nos atos de ruas e tal. E tem um episódio que me lembro de ter acontecido com você, de você ter sido agredido em uma manifestação. Quando que foi isso e qual que foi a situação? Foi em 16, no ano do golpe. Sim. Teve uma manifestação antes de acontecer o golpe ainda, né? Na Paulista, assim, né? E tem uma conjuntura para aquilo que aconteceu com a gente, e eu acho que é até bom a gente ter isso em mente, né? Naquela semana haviam acontecido muitas coisas. Tinham batido num casal porque tava um carrinho de bebê vermelho, tinham quebrado uma moto vermelha, uma bicicleta vermelha, tinham quebrado tudo que era vermelho, os nazis estavam batendo ali no centro. E tudo virou reportagem. Tava feio, assim, na mídia sobre isso, né? E quando a gente foi pro ato, perto do carro de som, ali onde que o Lula ia falar, o cara que tinha batido num estudante da USP tava do nosso lado ali. E o pessoal reconheceu ele. E até o menino que tava com a gente, o Valmir, ele até ia pra cima. Eu falei, não vamos. Aí eu peguei e segurei o pessoal que a gente tava em 5 pessoas. Do nosso pessoal, e combinei. Gente, o negócio é o seguinte, não cai em provocação. Esse cara tá aí pra provocar. Então não vamos cair em provocação, porque tudo que eles estão querendo agora é gerar notícia de que os comunistas malvadão bateram no pobre cidadão de bem. E então não vamos nós ser essa matéria, não vamos nós ser essa pauta, né? Essa pauta, então vamos evitar. Então não importa quem e tal. Então a gente saiu combinado nós 5 ali, no começo do ato. Né? Aí o ato foi indo, aí quando tava perto do fim do ato, a gente pegou, vambora, né? E a gente saiu e fomos em direção, saímos da Paulista ali perto do MASP, a pé em direção ao Paraíso, né? Quando chegou na esquina da Brigadeiro ali, vi um cara fazendo um vídeo e xingando, só tem ladrão, todo mundo vermelho, e provocando todo mundo.
a gente já tinha se combinado lá atrás, né? Uhum. Então a gente ficou de boa aqui. Mas vinham 2 meninos da CUT do lado de cá e foram querer tirar satisfação com o cara. Uhum. Aí começou a virar meio que um bate-boca, mas era bate-boca, não tinha nenhuma agressão física. Nenhuma agressão, nada, né? Mas aí dois dos nossos chegou perto, mas ninguém brigou. E aí foi aumentando bate-boca, mas era só bate-boca. Aí é o que eu falo que era uma armadilha, né? Porque do mesmo jeito que aquele único cara sozinho tava lá pra peitar a CUT inteira, Sim, o PT inteiro, né? Do nada apareceu tipo 5 marmanjos, assim, bombadão, né? Uhum. E colaram junto ali e começaram a gritar e ninguém bateu, ninguém mexeu nada. Aí esse primeiro cara saiu, né? Saiu da rodinha e foi pro outro lado e bateu empurrou o Odair no chão. E o Odair era mais magro, mais baixo assim, né? Aí eu corri e me coloquei na frente pra não deixar chutar o Odair. Aí o cara olhou pra mim, eu era maior, né? Então ele pegou e deu uma distanciada. Recuou. Aí eu levantei, né, e eu baixei e levantei o Odair, coloquei o Odair em pé. Quando eu vi ele pra cá, o cara não foi embora. Ele voltou e me deu um soco no meio da cara, assim, na covardia. Na covardia. Mas eu falo que era uma armadilha porque o cara não tava sozinho, tinha os 5 caras. O pessoal nosso foi correr atrás, eu não deixei correr atrás. Logo que eu apareci com a cara desse tamanho, cara, eu vi uma coisa muito curiosa. Vieram um grupo de policiais muito gentis. O que aconteceu? E logo em seguida veio uma menina me perguntando, e aí, o que aconteceu? Não, veio um cara, bateu em mim, não sei o que lá. Aí, ela vira pra mim, qual que é seu nome e profissão? Quando ela perguntou pra mim qual que era meu nome e profissão, eu falei, pronto, é repórter. E ela não tava assim, né? E não deu 2 minutos, o pessoal tava no G1 e tava no jornal. Se fosse o contrário, o cara vem provocando, a gente tivesse batido nele, ele não ia apanhar, porque tinha 5 segurança pra defender, esperando. Né? Além de 5 segurança, tinha uma viatura esperando e um repórter da Globo na hora do Jornal Nacional. Então era um negócio meio de caso pensado, né? Não, isso é minha leitura. Sim, eu acho leitura. Que o melhor soco foi levar o soco. O melhor soco foi levar ele. O bom é que nem essa agressão te fez parar, né? Assim, isso que você faz, né? Que é lutar pela classe, né? Eu acho que é isso, nem isso te fez parar. Muito bem. É isso. Kaique, eu acho que chegamos ao final desse papo maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom, Hélio. Muito bom te ter aqui, cara. Muito bom receber você, ouvir a história do Nome dos Números, né? Eu tenho certeza que vai alcançar muita gente e as pessoas precisavam conhecer o Nome dos Números, assim como a gente já conhecia, e sabe da importância do seu trampo aí pra sociedade de uma maneira geral, né? E principalmente aí desse trabalho pra quebrada, né, mano? Pra dar voz e vez, como você falou, né? E enfim, amplitude pra essas pessoas que moram na favela, né, mano? É isso, queria agradecer em nome do Terra e dizer que a gente tá muito feliz com a sua presença aqui. O Visão do Corre é isso, né? É um rolê feito por 2 caras aí que vieram da quebrada e traz outras pessoas da quebrada. Que ganhou o mundo de alguma maneira aí, pra gente falar sobre essas questões. E queria te dizer que essa é uma casa aberta pra você voltar sempre que puder. Tô ligado que deve ter faltado alguma coisa aí pra falar, mas já você faz suas considerações, vou deixar o Kaique aí fazer o agradecimento dele. É isso, Hélio. Quero agradecer aí sua presença, sempre bom trocar ideia com você, ouvir suas histórias, ouvir a sua luta, conhecer mais sua luta mais a fundo e ter pessoas como você, pessoas importantes assim como você na quebrada é muito representativo. Obrigado aí por ter vindo trocar uma ideia com a gente. É isso. E, cara, fala aí como que as pessoas encontram o nome das ruas. Nome dos números. Que eu pensei em rua. Nome dos números aí nas redes sociais. Você falou que é um próximo passo, enfim, mas. E as pessoas também te encontram pra saber um pouco mais. Bom, esse é o seu momento de vender teu peixe aí, meu amigo. Não tem muito peixe pra vender. Vamos lá. A gente tem uma página lá no Instagram, Nome dos Números, mas ela tá muito parada. A gente afundou para reservar o nome, mas a gente já vai colocar. Depois eu fiquei doente. Resumindo, a gente vai colocar ela em atividade melhor agora, né? Agora em 2024. Tem uma página no Facebook, que tá bem bagunçada, mas tem algumas coisas que a gente fez ali, né? Coisas engraçadas. A gente já teve num ato que a polícia tacou bomba na polícia. Nossa. Tá lá. Tá um vídeo mal feitinho, mas tá lá. É engraçado. Né?
É isso. Meu Instagram é laugusto7, me acha fácil lá, né? Ok. E eu queria agradecer o convite, falar que é sempre uma honra falar com o Kaique, bom esse respeito, assim, Você eu tô conhecendo hoje, Sim, mas o sim. Kaique eu conheço já há algum tempo e eu tenho muita admiração pelo Kaique, até pelo trajeto que ele faz, assim, né? Uhum. Assim como eu... o Kaique começa a trabalhar e se estabelece, mas não morou na Quebrada até agora, mas não mudou para o centro da cidade, não tá na Vila, não que seja um demérito morar na Vila Madalena, mas é que dentro daquela coisa da sedução do poder, né, as pessoas querem parecer né, e não é o caso o caso do Kaique, ele tá sempre no compromisso com a Quebrada. É isso né, aí. E eu acho que o poder que você falou que a gente precisa não é necessariamente o parlamento, mas eu acho que passa por lá. Eu acho que o parlamento não dá para a gente viver só de legislar e fiscalizar o orçamento. Não, a gente tem que usar o parlamento para dar voz para a Quebrada, a gente tem que usar para sustentar um trabalho sério, para quando alguém está sendo atacado, igual foi o pessoal na coisa da Sabesp agora, o pessoal ficou... a gente tem que usar de escudo para conseguir fazer o nosso pessoal evoluir. Beleza. É isso aí. Bom, família, ó, Tá o recado certo. foi dado, Uhum. certo? Todo mundo já entendeu aqui que o Hélio ama o Kaique, a gente também ama o Kaique. Acho que essa é a principal mensagem. Não, tô zoando. Mas é isso, família. Esse foi o episódio de hoje do Visão do Corre. Eu gosto de você também, Dario, mas é que eu não te conheci hoje. Eu tô ligado, eu tô zoando, eu tô brincando. A gente tem um amor aqui coletivo aqui, que vem da Quebrada, né? Que vem do gueto. Bom, esse foi o Visão do Corre de hoje. Um programa aqui do Terra, exclusivo do Terra, feito pra Quebrada, né? Feito por mim, pelo Kaique aqui, por uma equipe gigante, né? De pessoas que estão interessadas em contar as histórias da Quebrada. E pra você saber mais dessas histórias, acessa lá, ó, terra.com.br, e lá dentro tem uma página lá do Visão do Corre, e lá a gente conta as histórias das quebradas, e de repente você pode aí se deparar com a sua história lá, ou com a história da sua quebrada, certo? É isso, as nossas redes sociais apareceram aí durante o programa, e é isso, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, até o próximo. Falou! E é nóis. É nóis. Vamos lá. É isso, velho. Obrigado.